Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Sociedade Espírita Renovação, hoje com o tema Academia do Espírito, parte 2. Vamos lá. Nós já vimos na primeira etapa, na outra apresentação, o método da Academia do Espírito, né? E a primeira etapa do método é o conhecimento. Então vamos lá. O primeiro conhecimento importante é o embasamento da doutrina espírita. Então, no embasamento da doutrina espírita, nós temos o embasamento das obras básicas, que são a existência de Deus, do princípio espiritual, do princípio material, a existência dos espíritos e do plano espiritual, a comunicabilidade e a influência dos espíritos, a pluralidade das existências, a existência do perispírito, que é esse envoltório do espírito, o corpo energético, o elo de ligação com o corpo físico e que contém os registros de nossas vivências passadas. Também está embasado nos ensinamentos e exemplos de Jesus, o amor como essência da criação divina, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o bem-aventurados os humildes de espírito, os misericordiosos, os puros de coração, os mansos e os pacíficos. A paz esteja convosco, meu reino não é deste mundo, e brilhe a vossa luz. E nas obras complementares, nós temos as potências da alma, de Leon Denis, o gabinete da vontade, de Emmanuel, o modelo organizador biológico, bem retratado por Joana de Ângeles, a existência do ego enquanto uma instância psíquica, né, tanto em Joana quanto em Emmanuel, as duas esferas de atuação e expressão, o homem carnal e o homem espiritual, e o esforço necessário para o autodesenvolvimento. Muito bem, então vamos ver os elementos com os quais a academia trabalha. Então, a existência de Deus, a existência dos espíritos, a partir do princípio inteligente, a existência da matéria, que na sua base é energia, vinda do princípio material, a pluralidade das existências, a comunicabilidade com os espíritos, o perispírito e o ego, essa instância psíquica intermediária, temporária na nossa encarnação. Muito bem. Além dos elementos, nós temos as esferas de atuação e expressão, que Kardec relata no homem carnal e o homem espiritual, e Leon Denis nas duas esferas de atuação e expressão, a personalidade e a sede da consciência. E a questão aqui é a seguinte: quem está no comando? Já que temos duas esferas de atuação e expressão, qual esfera está no comando? Então, é o espírito ou é o ego? Quem está comandando a nossa encarnação a maior parte do tempo? Muito bem. E também temos o conceito de esforço. Então, Jesus, Lázaro, Santo Agostinho, Kardec, Leon Denis, Joana, Emmanuel, todos em uníssono falam que é preciso um esforço para nos melhorarmos. Isso tem a ver com o nosso processo de autodesenvolvimento. E que esforço é esse? É o esforço para sairmos do ego no comando da nossa encarnação, para termos o espírito no comando da nossa encarnação. É lógico que ao longo da nossa encarnação nós flutuamos entre essas duas esferas. Existem momentos que estamos totalmente no ego e momentos que estamos totalmente no espírito. Agora a questão é, qual o esforço que estamos fazendo para estar em mais momentos em espírito? Existe um outro esforço, que às vezes é confundido aqui, que é esse aqui. Eu continuando no ego, tentando fazer esforços para me melhorar. É quando eu me recrimino por não estar fazendo uma ação boa. Puxa, agora errei de novo, fiz de novo essa besteira, e daí eu me chicoteio, me culpo. Então, eu estou dentro do ego, continuando no ego, tentando deixar o ego bonitinho, né? E isso é uma armadilha, porque no fundo a gente passa por um processo muito longo de sofrimento, podendo criar mais traumas, aprofundar ainda o nosso processo dentro do ego, por estarmos tentando resolver tudo lá dentro do ego. Então, o esforço que na academia
nós vamos estar fazendo exatamente esse que está em azul. O esforço para percebermos essas duas instâncias, né, o espírito e o ego, e para estarmos mais tempo da nossa encarnação em espírito. Okay? E a academia? A academia, então, é esse espaço prático embasado na doutrina espírita que vai favorecer esse nosso processo de autodesenvolvimento baseado na consciência espiritual. Então, estando nesse processo da academia, existe um processo de autodesenvolvimento perceptível acontecendo. Essa é a questão da academia. Por isso que é a academia. Então, na academia, nós temos o lugar do ego, que é nós, reféns do ego, apenas com a visão material, tentando resolver as coisas na nossa encarnação dentro desse circuito, nos batendo só na materialidade. Então, a visão de prazer são os prazeres espirituais, a visão dos desafios a alcançar, eu quero poder, eu quero sensações, eu quero dinheiro, né? Eu fico nessas questões materiais aqui. Já na outra referência, na outra ponta, na outra instância, está o nosso espírito. Então, desse lugar, eu consigo perceber, desse lugar que eu estou nele quando estou em paz. Então, essa é uma outra característica da Academia do Espírito. Existe um sinalizador para eu saber quando eu estou em espírito, quando estou em paz. Se estou em paz, estou no espírito. Se a minha paz começou a ir embora, por uma razão qualquer, o meu ego está começando a entrar em cena, toca uma campainha. A outra coisa é do espírito reconhecer o nível energético da vida e dos seres e trabalhar nesse nível, né? A outra questão que tem aqui a partir do espírito é o desenvolvimento da nossa capacidade de observação a partir do espírito. Isso é um trabalho na academia. A outra questão é, à medida que isso vai acontecendo, que essa observação vai acontecendo, vai aumentando a nossa responsabilidade e vai aumentando o nosso empoderamento, porque nós começamos a assumir a nossa paz e a nossa energia. Ou seja, da minha paz cuido eu, da minha energia cuido eu. Da minha paz eu sou responsável e da minha energia eu sou responsável. Então não tem mais essa história de fulano veio aqui e baixou a minha energia, fulano veio aqui e tirou a minha paz. Isso não existe. Fulano veio aqui, fez alguma coisa e eu deixei minha paz embora. Eu deixei minha energia baixar. Então aí que está a responsabilidade, mas ao mesmo tempo o empoderamento. Porque agora está na minha mão, né, fazer essa melhoria e não dependo mais do externo apenas, né. Outra questão que está presente aqui na visão do espírito, que não está na questão do ego, é a percepção das armadilhas do ego, né? Que vai se inflando, vai se entusiasmando, etc. E quando está lá no auge, cai e se decepciona com todas as expectativas que criou. Isso só para dar um exemplo, né? Então tem muitas armadilhas aí na questão do ego, muitos padrões que nós somos reféns. E está na academia também um movimento tanto de ancoragem do nosso espírito, ou seja, buscar realizar determinadas atividades, esforços que aumentem o nosso tempo em espírito e ajudar a purificar o nosso ego, porque o nosso ego não é problema. O problema é quando ele se acha dono da nossa encarnação e assume o controle. Isso sim é problema, o nosso ego adoecido. E o ego está adoecido, né, estamos buscando o que? A purificação desse ego. Começar a perceber coisas que não estão sendo percebidas. Okay? Essa é uma metáfora, então, da nossa evolução, né? Quer dizer, quando nós, em espírito, estamos gerenciando a nossa encarnação, o nosso ego purificado, a nossa luz brilha, né? Esse é o brilha a vossa luz de Jesus, né? E a paz esteja convosco, né? Por isso que o estado de paz é o estado de estar em espírito. Mas o que há de novo nesse processo da academia? O que há de novo é assim, um reconhecimento bem prático dessas duas esferas de atuação, quando que eu estou no espírito, quando que eu não estou, como é que são esses dois lugares, se dedicar um pouquinho a reconhecer esses dois lugares, quando o espírito está no comando ou quando o ego está no comando, ter esse indicador prático que é a paz, né, como indicador e o amor como vivência,
ter um esforço prático para estar em espírito, não é um esforço qualquer, mas é um esforço muito claro para estarmos no espírito, um treinamento da observação profunda, isso está na academia, e um método prático, como nós estamos vendo, né, com técnicas muito simples para a gente começar a caminhar nesse processo, e alertas para as armadilhas e distrações do ego. Então, à medida que nós vamos entrando em determinados conhecimentos, nós vamos tendo mais capacidade de evoluir na academia. Nós já vamos ver isso. Ok? E o método? O método nós já vimos no nosso primeiro encontro, né? Então, o método baseado no conhecimento, nós vamos começar a observar, reconhecer coisas em nós e aceitar essas coisas em nós, para começarmos a refletir sobre essas questões e aí sim termos propostas concretas de transformação. Então, para cada novo pedacinho de conhecimento que eu tenho, eu vou trazer isso para a minha observação, para o meu reconhecimento, para a minha reflexão, para o processo de transformação. Veio um outro conhecimento, também vou ligar a observação, o conhecimento, então assim por diante. Nós vamos estar múltiplas vezes acionando esse método, ok? Que é o método que nos faz ficar mais em espírito e menos no ego, portanto, mais em paz e reduzindo os conflitos em nossa encarnação. Okay? Os elementos que compõem. Então, voltando agora a dissecar um pouquinho mais esses elementos. Então, no espírito, nós temos as potências da alma, né? A consciência, a vontade, o pensamento, a capacidade de amar e o livre-arbítrio. Então, o que nós somos é isso aqui. Leon Denis disseca muito bem essa questão. Nós somos essa consciência que tem uma vontade própria, uma capacidade de pensar, uma capacidade de amar e um livre-arbítrio. Esse é o nosso lugar enquanto espírito. O resto é conteúdo e reflexos dos conteúdos das nossas vivências, das emoções, das energias que estamos alimentando. É como ficamos, como estamos. Não somos isso. Somos isso aqui que está aqui. Uma consciência com vontade própria, com capacidade de pensar, de amar e livre-arbítrio. Isso é o que somos. O conhece-te a ti mesmo de Sócrates é exatamente isso. Conhece-te a ti mesmo enquanto consciência que somos, enquanto vontade que somos, enquanto capacidade de pensar que somos, enquanto capacidade de amar que somos, enquanto livre-arbítrio que somos. E não um monte de historinha, né? Que nessa encarnação é com celular, etc., mas já foi com cavalos e carroças, etc., e já foi lá na Idade Média com as guerras e nos sangrentas que vivemos. Isso é conteúdo. Né? O conteúdo não diz nada sobre o espírito que eu sou. Diz sobre as experiências que eu vivi. Okay? E na outra ponta temos, na outra esfera de atuação, o ego, e aqui estamos tratando do ego adoecido, vamos sempre lembrar disso, né? O ego não tem nenhum problema, né? O ego, quando está sadio, está tudo 10. Agora, quando ele está adoecido, e o que é estar adoecido? Quando ele está se achando e está no controle da minha encarnação. Não está o meu espírito, está o meu ego. Isso é o ego adoecido. Então, o ego é uma identidade temporária, né? Quando ele está adoecido, então ele está inconsciente da realidade energética e espiritual, porque ele acha que ele é o senhor da encarnação. É estar refém dos desejos materiais e sensoriais, que é tudo que ele conhece. Está num pensamento, usando a sua capacidade de pensar, mas num pensamento material e egóico. Está num amor, mas também um amor egóico. E está refém da sombra das ilusões que ele nem conhece. E o nosso perispírito? Nosso perispírito, então, como nós sabemos, ele é feito a partir do fluido cósmico universal de cada globo. Ele é um envoltório semimaterial do espírito. Ele é o laço semimaterial que une a alma ao corpo. E na sua estrutura de energia se localizam os distúrbios nervosos que se transferem para o campo biológico. Isso aqui está no Homem Integral em Joana de Ângeles, quando ela fala do modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, é bem importante essa característica. Entendemos que nessa estrutura de energia se localizam os nossos distúrbios nervosos que se transferem para o campo biológico.
Então, aí estão as questões, muitas delas inconscientes, que se apresentam como gatilhos na nossa encarnação. Né? Determinadas marcas emocionais e energéticas profundas do meu perispírito que, diante de um gatilho, diante de uma palavra que alguém fala, eles aparecem na minha encarnação. Muito bem, então o meu espírito, que é essa semente divina, ele está espiritualmente com uma capacidade, um conhecimento que ele atingiu, uma amorosidade que ele já é capaz, uma vontade consciente e limitada de escolher, de pensar e de amar. É assim que nós estamos espiritualmente. Já o perispírito, ele, por influência da nossa essência, ele já manifesta determinadas características de luz, aquelas que nós já reconhecemos e conseguimos lidar com ela, e tem a sua sombra, né? Aquelas experiências que nós não vivemos muito bem, energeticamente foram pesadas, emocionalmente foram pesadas e constituem a nossa sombra. São as marcas perispirituais profundas que temos. Muito bem. O perispírito também tem o nosso corpo energético, né? Que é a forma da forma. Né? O nosso ego, essa instância intermediária e psíquica, ele recebe determinadas pulsões. Então nós temos pulsões tanto da nossa semente divina, que são os nossos impulsos de sermos melhores, de sermos espíritos puros, é o que nós chamamos de teotropismo, né? Aquilo que nos impulsiona para Deus, e nós temos as pulsões que vêm do corpo energético, tanto da luz que já somos, que são boas, né? Quanto da sombra que ainda temos, aquelas marcas perispirituais profundas que se apresentam como pulsões, vontade de fazer alguma coisa rapidamente. E ainda no ego, nós criamos a tal da persona, ou seja, como que nós resolvemos aparecer para o mundo. E como que a gente resolve aparecer para o mundo? Procurando aumentar um pouquinho a nossa luz, né? Não brilhamos tanto, então a gente dá uma polida na nossa luz para brilhar um pouquinho mais, e a gente esconde um pouquinho da sombra que já conhecemos, mas escondemos, né? Um pouquinho dela. Então, se eu sou nervoso, eu me mostro calminho, né? Mas na verdade, lá dentro, eu estou remoendo tudo que está sendo falado, estou nervoso. Né? Então, todos esses elementos aqui, eles geram tensões na nossa experiência material. E no nível energético, nós temos o nosso corpo, né? Representando fisicamente essa persona, né? Essa instância psíquica, então ela se materializa nos movimentos e atitudes e expressões do corpo. E a minha forma energética da minha forma energética, deriva a forma do meu corpo. Né? E aquela marca energética profunda que está lá, de vez em quando, através de uma pulsão, ela se manifesta aqui no meu corpo. Okay? Então, o corpo é como estamos materialmente, a persona é o que nós estamos representando, fingindo que somos, né? O ego, o que nós pensamos que somos, é o que pensamos sobre nós mesmos, quem nós achamos que somos. O espírito em evolução, né, é como estamos espiritualmente, com as nossas múltiplas experiências e com os registros energéticos que estão lá. E espírito puro é o que podemos ser, essa semente divina aqui. Ok? Bom, e quando estamos no ego somente? Olha que interessante. Tudo aquilo ali é obscuro, eu não vejo espírito, todas aquelas questões de luz, de sombra, corpo energético, não vejo a energia, não vejo tudo isso aqui. Né? E estou recebendo umas pulsões lá que não sei de onde vem, estou brincando de fingir alguma coisa, né? E não sei por que meu corpo está do jeito que está. Né? Não sei por que eu nasci com tal ou qual defeito, não sei por que apareceu esse câncer na minha encarnação nessas alturas do campeonato, não sei por que estou desenvolvendo um Alzheimer nessa encarnação. Né? É isso aqui. Então eu fico com uma visão muito limitada do que está acontecendo. E o último elemento, que é a energia, né? Ele tem a manifestação, né? A matéria, que é a energia, ela tem uma manifestação enquanto vibração, pensamento, sentimento, atitude, e também na oração, na gratidão, na meditação, na leitura, na escrita, na arte, vendo a energia do ponto de vista positivo, né? Algumas expressões de energia do ponto positivo. Aqui pode ser negativo ou positivo. Né? Então sabemos que a matéria é energia e que tudo isso aqui está trabalhando com energia. Né? Muito bem.
E ainda quanto às esferas de atuação e expressão, aprofundando um pouquinho mais este elemento, nós vamos chegar ao seguinte. Então nós temos a esfera de atuação e expressão aqui do ego, que nós já vimos, né, que fica limitada a esse conjunto. Qual a diferença de estar em espírito? É a ampliação na minha visão, não só vendo a questão energética, como também todas as questões do ego, percebendo que para além do ego existem as influências espirituais que estão se manifestando na minha encarnação, e por enxergar tudo isso em mim, na minha encarnação, eu consigo olhar para cada pessoa que está andando ali, percebendo os egos, as armadilhas que estão presentes, né? E percebendo os espíritos que estão ali e percebendo, né, influências espirituais potenciais que podem estar nesse processo, tanto positivas quanto negativas. Então vejam a ampliação que é da visão de estar aqui para estar aqui, ok? Nessa esfera de atuação. Jung nos mostra que nós temos 5 níveis de consciência, nós já vimos isso, né? A consciência do sono sem sonho, do sono com sonho, do sono acordado, da transcendência do eu e da consciência cósmica. Muito bem. No sono sem sonho, nós estamos 0% no espírito, né? Então, à medida que nós vamos aqui no sono com sonho, vamos estando já em alguns momentos em espírito, mas a maioria ainda no ego. No sono acordado, já estamos mais em espírito e menos no ego. Na transcendência do eu, já estamos totalmente em espírito, o ego é apenas uma ferramenta de trabalho da minha encarnação. E na consciência cósmica, já nem precisamos mais da encarnação, nem do ego, porque nós já estamos em um, né, trabalhando na criação divina. E assim se move o nosso espírito, e ao mesmo tempo o nosso ego, né? Se estamos 0% em espírito, no sono sem sonho, portanto estamos 100% no ego. Então a gente vai trabalhando numa escala inversa, à medida que ampliamos nosso tempo em espírito, reduzimos nosso tempo no ego, na nossa encarnação. Bom, e o reconhecimento dessas duas esferas? Então tem os momentos em cada esfera, um indicador prático, as características e o sentimento. Nós já vimos isso, então vou passar bem rapidinho aqui, tá? Momentos aí do espírito, né? Contemplação, êxtase, solidariedade, arte, tanto eu participando quanto eu vendo, né, alguém nesse estado, etc. O indicador é a paz, estou em espírito, estou em paz. E as características, né? Estou mais distanciado da experiência, estou mais desapegado da experiência, estou num estado de não julgamento, de não fazer suposições, estou com uma perda da noção de tempo, né? Sou uma alma imortal, então o tempo passa a ser algo, uma variável menor da minha encarnação, e os sentimentos são de amor e de confiança. Já no ego, estou no conflito, né? Conflito com a minha verdade, conflito com a imagem que eu estabeleci, do controle que eu quero ter, do egoísmo que eu ainda possuo, né? Então são os conflitos entre o meu self, meu espírito, meu ego, a minha persona que eu estou representando e tudo aquilo que nós mostramos ali atrás. O indicador é de desconforto, porque eu estou em conflito, lógico, um desconforto, e as características, eu estou muito engajado, né, com muito apego às coisas, julgando, fazendo suposições, querendo resolver rápido, e os sentimentos mais presentes são o medo e a raiva, né? Só para a gente ir caracterizando melhor esse processo, né? Então aqui só estou relembrando esse pedaço. E por que a gente está mais tempo no ego do que no espírito? Será que é por falta de consciência? Por falta de vontade? Por ser algo muito abstrato? Porque não temos um método mais concreto e prático? Por quê? Ou por tudo isso, né? Bem, agora nós vamos entrar numa etapa, que é uma novidade que eu estou trazendo também hoje aqui, que são algumas perspectivas de abordagem. Então, é um modelo que nós desenvolvemos, uma representação, né, que a gente desenvolveu para facilitar a nossa compreensão de alguns movimentos nesse processo de observação e de evolução do observador na nossa encarnação. E como todo modelo, ele tem suas limitações, ainda tem suas falhas, ainda estamos em desenvolvimento. Então, assim, vou apresentar como um modelo em elaboração, ok? Então, vamos lá. Mas que já nos ajuda bastante. As perspectivas de observação e ação dentro do processo da academia são
uma perspectiva horizontal, que a gente trata como uma perspectiva mais curativa, e uma perspectiva vertical, que é uma perspectiva mais proativa. Nessa perspectiva horizontal, nós temos, devido ao nosso ego, os limitadores da nossa visão, né? E, devido às questões perispirituais profundas, os condicionamentos limitantes. Já na outra dimensão vertical, nós temos a possibilidade de ancoragem intencional do nosso espírito, ou seja, realizar ações que ajudem a ancorar mais o meu espírito na minha encarnação e realizar ações que ajudam a expandir o amor, a compreensão e a prática do amor. Ok? Então, são duas perspectivas e 4 direções bastante diversas. Nós vamos ver agora um pouquinho mais em detalhe. Okay? Muito bem. Nos limitadores, então, do espírito, que é essa perspectiva horizontal, nós temos, do ponto de vista do ego, né? As suposições, os julgamentos que nós fazemos, os jogos que nós estamos normalmente jogando aí na nossa vida o tempo inteiro, a energia, né, como é que nós estamos lidando com as questões energéticas, a dualidade que nós não percebemos, as polaridades, a energia feminina e masculina nesses processos, a ilusão, quer dizer, temos uma noção que a matéria é real, não temos a noção de que tudo isso é uma ilusão, para que nós possamos desenvolver aquilo que viemos aqui para desenvolver. Então, tudo isso aqui são limitadores mais no nível do ego. Tá? De novo, enquanto modelo, tem um monte de imperfeição, estamos em desenvolvimento, ok? Mas já nos ajuda bastante esse desenho aqui. Então, são os limitadores da visão. E do outro lado, padrões de pensamentos, crenças limitantes, padrões de atitudes, padrões emocionais, a não compreensão de julgamento e discernimento, padrões de atitudes aí em termos de alternativas preventivas aí que possamos ter. Tudo isso aqui são condicionamentos limitantes. E também temos ainda a questão de em que momento que o observador entra em cena. Então, eu tive uma situação egóica ou uma situação de gatilho devido a uma marca emocional profunda em determinado momento da minha encarnação. Quanto tempo depois disso que eu vou perceber que eu entrei no ego e fiquei preso no ego? 1 hora depois, 2 horas, 10 dias, 10 meses, 10 anos, 10 encarnações? Quanto tempo? Né? E qual a qualidade da minha resposta a partir do momento que eu liguei o observador? Okay? Vai ser um outro elemento dessa dimensão horizontal. Então aqui nós temos os padrões atávicos ligados às nossas questões perispirituais profundas, as múltiplas encarnações, e aqui nós temos os condicionamentos do ego, né? Os padrões que nós repetimos e tudo mais. Né? Isso vem aquelas coisas, né? Depois do 5º casamento, o cara vai se dar conta que ele está repetindo o mesmo padrão de comportamento, né? No 5º casamento. E aí ele vai se chegar, bom, talvez seja eu, né? A história do processo. E tem uma musiquinha até do Jutaí Magalhães, que ela diz mais ou menos o seguinte, assim, eu tentei correr de mim, mas para onde eu ia eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Não é isso, né? A gente muda de parceiro, muda de emprego, muda de vida e as situações se repetem, né? Porque nós nos repetimos nas situações sem adquirirmos consciência. Então vamos em frente. Então tudo isso aqui na dimensão horizontal. E ainda na dimensão horizontal nós temos uma conversinha que o ego gosta de fazer para reforçar o nosso estado de controle, a nossa verdade, o nosso orgulho. Né? Tipo, aquela pessoa vem lá, me distrata, tal, não sei o quê, daí vem uma conversinha e diz assim, oh, mas esse cara, quem que ele pensa que é? Não me conhece, eu que já fiz isso, já fiz aquilo, como é que pode me ver desse jeito, né? Aquela conversinha gostosa, né? Que o nosso ego sabe fazer muito bem. Para quê? Para que nós nos mantenhamos nele. Então, perceber essa conversinha, né? Já estou colocando diminutiva para colocar pejorativamente, né? Perceber essa conversinha é algo muito interessante, porque aí a gente começa a trazer ela para o consciente. Né? Então aí ela já não tem mais um poder tão grande sobre nós. E as nossas emoções, né? De medo, raiva, tristeza e alegria. Então tudo isso nessa dimensão horizontal curativa. E na outra dimensão, na dimensão vertical
nos potencializadores do nosso espírito. Então, aí nós temos o desenvolvimento de hábitos saudáveis, a transcendência do nosso ego, alimentação de vibrações elevadas, sentimentos nobres, busca de prazeres espirituais, né? Isso tudo no lado de ancorar o nosso espírito, né? E um estado de gratidão, né? O desenvolvimento da gentileza, da escuta, da empatia, da generosidade, da solidariedade, da cooperação, quando fazemos esforços para expandir o nosso amor. Então isso aqui são potencializadores do nosso espírito, da nossa encarnação, nos ajudam a estar mais em espírito. Então existe um trabalho na dimensão horizontal que ajuda a curar, né, tanto o nosso ego quanto as nossas marcas perispirituais mais profundas, e existe um trabalho vertical, que é de ampliar, né, o estado nosso em espírito e expandir a nossa capacidade de amar. Ok? Então isso aqui fica bem prático dentro da Academia do Espírito. Muito bem. Agora, saindo do conhecimento, partindo para a observação, lógico, com todos esses elementos de conhecimento, né, que nós trouxemos, para cada um deles a gente pode ligar um estado de observação. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a observação. Lembrando que o Pequeno Príncipe nos ensina, né, nos lembra que o essencial é invisível aos olhos da carne, né? Por isso que nós precisamos dos olhos do espírito para ver o essencial. Então, a primeira coisa da observação é assim, quando que eu entro no estado de observação? Então, veio um pequeno desconforto, descobri que estou no estado de desconforto, descobri que estou com raiva, 2 horas, né? A campainha toca. Então, o meu estado de consciência vai determinar, né, a minha vontade de perceber isso vai determinar quando que a campainha toca, né? Então, nós temos uma campainha, né? Opa, percebi que não estou em paz. Então, vem uma campainha, uma sirene, né, que vai dar um alerta, um sinal de alerta. Diz, espírito, acorda. O ego está fazendo festa. Ok? Aí, em que momento que entra, que eu acordo para essa questão? Então, vamos simular aqui a nossa encarnação, né? Então, está aqui o nosso ego, encarnamos, vivemos com o nosso ego até que nós voltamos para o plano espiritual. Tá, okay? Então, isso aqui é o espaço de uma encarnação. Aqui já está o espaço da erraticidade, que é o tempo que eu fico no plano espiritual, até reencarnar novamente, né? Daí a outra encarnação, e assim por diante, né? Nossas múltiplas encarnações. Então, simulamos aqui uma situação qualquer onde eu fiquei com uma raiva enorme, né? Então, aconteceu algo e eu me deixei entrar e ficar num estado de raiva, né? Podia ser melindre, podia ser inveja, podia ser ciúme, podia ser maledicência, muitas coisas. Aí me deixei entrar num estado, né, que meu ego assume e eu estou com desconforto, né? E aí, assim, estando nesse estado, quando que eu percebo? Lá na frente, na minha encarnação, depois que passou anos, ou não, as reflexões quase mortas, estou lá moribundo, pensando em tudo que eu fiz na vida, puxa vida, que besteira, estava com raiva até hoje, né, por causa daquilo. Estava me lembrado até hoje, estava me culpando por tal coisa até hoje, estava com remorso até hoje de tal negócio. Ok? Então, quando? Lá no meu leito de morte? Ou não, vou esperar passar o túnel, passar o filminho, né? E no filminho, nossa, né? Acordei, nossa, eu estava com raiva a encarnação inteira. Ou não, né? Vou ter que ir para as aulinhas lá no plano espiritual, lá, se Deus quiser, na cidade astral, lá, né? Estamos nós, no plano espiritual, e aí nas aulinhas, venha, né, conversando com os mentores espirituais, nossa, perceba, tal, vem a percepção de que estou com raiva há muito tempo, estou alimentando essa raiva há muito tempo. Ou não, né, vai ter que vir para uma outra encarnação, ou para daqui muitas encarnações, ou será que dá para trazer mais para perto um pouquinho, e a gente começar a acordar um pouquinho antes? Não precisa tantas encarnações assim para acordar. Ou será que dá para trazer assim mais pertinho do momento que as coisas, logo, quando as coisas estão acontecendo, ou logo que aconteceram, ou quem sabe um pouquinho antes delas acontecerem,
Ou às vezes até durante, vai acontecer e eu percebo. Ou quem sabe, eu já percebo esse tipo de questão, já estou me prevenindo, né? Estou vacinado, já sei que elas acontecem comigo, então já estou entrando de um outro estado preventivo em relação a elas. Okay? Então esse é o momento em que acorda a nossa campainha. Então a Academia do Espírito vai trazer muitas campainhas que estavam para tocar muito mais longe para cá. É isso que nós vamos estar fazendo. Um dos esforços é esse aqui, entender a campainha, entender os dois lugares e começar, vamos lá, vamos começar a trazer coisas que estão muito aí guardadas, que poderiam ficar várias encarnações, vamos trazer mais para cá. E, se possível, para cá. Okay? O interessante da academia é o seguinte, é que apenas em ligando o observador, ou seja, fazendo aquele esforço de não estar no ego, mas estar no espírito, e nós vamos ver que é apenas a atitude de estar como observador, vejam os benefícios que nós já temos a partir desta pequena atitude que a gente vai treinar. Primeiro, o espírito começa a entrar em cena. Se eu estava dormindo no ego, o espírito começa a entrar em cena. Segundo, o ego que estava no mecanismo automático de resposta, totalmente inconsciente, eu bloqueei, eu saí do automático. Então, o grande benefício, primeiro, do observador, é assim, acabou o automatismo. Naquele momento, acabou o automatismo. Então, esse é um grande benefício. O outro benefício é assim, como eu estou me observando, o meu mecanismo mental está bloqueado. Então, por exemplo, alguém fez alguma coisa para mim, eu fiquei com raiva. Ao observar minha raiva, ficar observando, o meu mecanismo mental, que seria pensar sobre aquela raiva, pensar sobre aquela pessoa, fazer suposições sobre aquilo, julgar aquela pessoa, ampliar a situação e com isso aumentar a minha raiva, ficar me torturando aqui mentalmente, aumentando o meu mecanismo do ego, esse mecanismo mental está desligado, porque eu estou observando, não tem como pensar. Então, automaticamente, eu estou bloqueando as suposições, os julgamentos, tudo que iria ampliar, né, o meu ficar nesse estado egóico adoecido. Okay? Outro benefício, os pensamentos se acalmam. Eu não vou estar com a maquininha mental ligada, então, portanto, os pensamentos naturalmente vão se acalmando. Outra coisa, estou observando, então estou em espírito, estou voltando para o estado de paz. Portanto, a minha percepção fica aumentada. Eu vejo tudo aquilo, eu lembro de quando eu estou no espírito, quanta ampliação de visão que eu tenho, eu estou lá. Então, estou conseguindo observar a minha encarnação de lá, com todos aqueles aspectos. A minha percepção está aumentada. As emoções, lembra o medo, a raiva, a tristeza, perdem força. Por quê? Porque eu estou observando, eu não estou mais alimentando essas emoções no sentido negativo, né? Aumentando a raiva, aumentando o ciúme, aumentando a inveja, aumentando todas essas questões egóicas. A vibração também melhora, porque eu já estou num outro padrão vibratório. Com tudo isso que já mudou, o padrão vibratório é outro. Não estou lá refém do ego, pensando aquele monte de coisa, besteira e tal. O padrão vibratório melhorou. Se a percepção melhorou, o padrão vibratório melhorou, as companhias espirituais começam a mudar. Eu já estou tendo mudança no plano espiritual de quem está me acompanhando. Já não está ficando mais tão gostoso ficar comigo. Né? Aqueles espíritos que estavam gostando de ficar comigo, que era facinho de influenciar, de botar mais minhoca na cabeça enquanto estava pensando, já não está mais tão fácil, já está perdendo a graça. Né? Então, as companhias espirituais começam a mudar. E com isso as atitudes, como eu estou lá naquele estado de observação, etc., tudo isso não aconteceu de ampliação, as coisas começam a trazer atitudes mais harmônicas. Né? Então as atitudes ficam mais harmônicas. Então veja, só de ligar o observador, apenas tendo a disciplina de ligar o observador quando vem o desconforto, quando a minha paz está indo embora. Então veja, nem entramos no detalhe de que questões estão sendo observadas, aquelas múltiplas questões que nós mostramos naquelas duas perspectivas, só de ligar o observador. Então por isso a Academia do Espírito vem trazer esse convite, né? Vamos nos observar a partir do nosso espírito.
Vamos nos observar. E vamos colher todos esses benefícios desde já, sem protelar, né? Vamos começar a colher todos esses benefícios. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser rápido, não quer dizer nada disso, né? Mas quer dizer que nós vamos estar com um processo de autodesenvolvimento acontecendo. Quer dizer que nós vamos estar colhendo todos esses benefícios na medida em que nos disciplinemos a nos observar mais tempo nessa encarnação. Ok? Então, esse é um primeiro benefício imediato, né, dessa prática, desse exercício lá na academia de se observar. Ok? Por isso a gente quer frisar bastante, porque é importante que é uma tarefa muito simples, fácil, às vezes complicada, mas ela é fácil, né? E que ela pode estar sendo ligada já, né? Então isso nos ajuda bastante. O que a gente está aprendendo? O que não é observação? Observar as coisas no mundo externo, simplesmente, né? Se eu estou pensando sobre o que eu estou observando, né? Comecei a me observar, vi que estou com raiva, daí começo a pensar, nossa, mas essa raiva, por que essa pessoa, né, me deixou com raiva, como é que eu vou fazer? Não posso ficar com raiva, estou com raiva de estar com raiva, né? Estou pensando. Então deixei de me observar. Então se eu penso, não me observo. O que é se observar? Se observar é se observar. É olhar para dentro de mim, o que está acontecendo dentro de mim nesse momento que eu estou com raiva, que eu estou com desconforto, que eu estou com inveja atuando, que eu estou com ciúme atuando, que eu estou com comichão de tanta vontade de contar essa noticiazinha para frente e aumentar um ponto na maledicência. Me observando. Ok? Então, passo a observar em mim os efeitos e as causas da irritação. Não estou mais focado na situação ou na pessoa, porque estou olhando para mim. Tiro minha mente do automático, uso a minha atenção para observar profundamente. Depois uso minha mente para refletir, e não é ela mais que me conduz. E posso não concordar com tudo que está acontecendo, mas eu acolho aquela situação que ela está acontecendo, tal qual ela é, para aí eu ver qual vai ser a minha atitude diante dessa situação. Então, isso é observação, né? Me desidentifico com esses processos. A partir da observação, eu vou me desidentificando aos poucos do ego, aquele movimento, né, que nós mostramos do ego para o espírito. Percebo que não sou esses sentimentos de raiva, ciúme, inveja, mas o espírito, a consciência, a vontade, a capacidade de pensar, de amar e livre-arbítrio que os observa, e isso me traz clareza, consciência e paz. Então nós não viramos santos a partir disso, mas nós temos um caminho, nós temos uma estrada profícua, uma estrada mais eficaz, uma estrada mais eficiente para caminhar. E vamos colher os benefícios de estar nessa estrada. Então, caminhos de evolução existem muitos. Nós sabemos que, inclusive, todos os caminhos são caminhos, porque todos nós chegaremos a espíritos puros, todos. Então, todos os caminhos são válidos, eles nos levam lá. A questão é se vamos estar mais conscientes ou menos conscientes. Se vamos ter um processo que nós fazemos de autodesenvolvimento ou se vamos deixar a vida rolar. E se nós vamos sofrer mais ou vamos sofrer menos. Então, são essas as escolhas dos caminhos. Mas os caminhos são múltiplos. Esse aqui é apenas mais um caminho, né? Neste momento, já estou completamente presente em espírito, olhando para as construções do ego, com as quais ilusoriamente me identifiquei. E a Academia do Espírito, na etapa seguinte, passa para o reconhecimento, né, que a gente vai dar mais uma olhadinha rápida aqui hoje, que é o seguinte: de tudo que eu conheço teoricamente, e que agora com este processo observei em mim, que reconheço e aceito como meu ponto de partida. Então, o reconhecimento é isso. É acolher tudo isso que eu estou enxergando. Eu não sou tão bonito quanto eu achava que era. Eu não sou tão legal quanto eu achava que era. Eu tenho minhas questões, e são essas. Então, que legal, eu as aceito, eu as acolho, e é com elas que eu vou. A partir delas eu tenho que fazer. Então, o reconhecimento é esse momento de acolher a nossa sombra, aquilo que Joana nos traz muito bem, né? À medida que vamos revelando a sombra que temos,
vamos acolhendo e a partir do acolhimento nós vamos transformando. Então o reconhecimento é isso, nos reconhecermos o espírito que somos, o ego que temos, o perispírito e como ele está, o corpo, e em cada uma dessas instâncias reconhecer as seguintes questões, né? As sensações físicas, né? Que as situações todas eu estou deixando me causar, os condicionamentos e limitações que ainda tenho no ego, né? E como superá-los, as marcas perispirituais energéticas profundas que eu tenho e que funcionam como gatilhos, né? Me surpreendem na minha encarnação. Nossa, como é que eu explodi? Não sabia que eu, né, poderia explodir na minha encarnação e explodir. Né? Da onde que veio essa explosão? Da onde? Daí, 2, 3 encarnações atrás, eu vou entender o padrão de experiência que eu tive, de sofrimento, de registro energético, e que ficou guardado, que eu guardei como trauma, como uma coisa muito pesada, tal, que não resolvi ainda. Né? E por isso, ainda inconscientemente, opera nesta encarnação. Né? E reconhecer as potências que eu tenho, essa consciência que eu sou, como é que está a minha vontade, como é que está a minha capacidade de pensar, que pensamentos nutro, como é que está a minha capacidade de amar, né? Como é que eu estou desenvolvendo isso, como é que estou me aplicando a isso, como é que está o meu livre-arbítrio, como é que estão as minhas escolhas, qual é o padrão das minhas escolhas. Como diz Emmanuel, elevar o padrão das minhas escolhas. Ele não diz elevar as minhas escolhas, melhorar as minhas escolhas. Ele diz melhorar o padrão, que nós tendemos a ter um determinado tipo de escolhas. E enquanto a gente não eleva o padrão desse tipo de escolha, por exemplo, se eu tenho um padrão de escolhas muito do prazer egóico material, a maioria das minhas escolhas vão me levar para o prazer egóico material. Enquanto eu não ligar ao prazer espiritual, eu não vou ter, não estou mudando o padrão das minhas escolhas. Então, Emmanuel trata muito bem disso, o padrão das minhas escolhas. E isso está presente nesse processo da Academia do Espírito. E nós estamos com 2 grupos, já com 10 encontros nesses 2 grupos da Academia do Espírito, onde nós estamos trazendo, né, aos poucos esses conceitos, com um tempo bem pequeno de conceituação e um tempo grande de observação ao longo de uma semana e conversa sobre o que estamos observando e como que cada um está conseguindo. Para quê? Para que a gente consiga entender se nós estamos conseguindo aplicar este método, se nós estamos conseguindo nos observar a partir do Espírito, e se nós estamos conseguindo observar algumas questões a partir deste lugar. Então é isso que nós estamos conversando, 10 encontros. Então já vem algumas experiências, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, algumas situações encontradas na prática. Primeiro, algumas pessoas realizando esforços de melhoria, mas no ego. Lembra que eu coloquei lá que naquela transparência que tinham 2 tipos de esforços. Um, que é estar em espírito na minha encarnação, e o outro é continuando no ego, tentando ser bonzinho, né? Aí gerando cobrança, autopunição, culpa, repressão, impotência. Então isso apareceu. Algumas pessoas que a gente comentou sobre observação tentaram se observar, e o que veio de resultado dessa observação foi uma questão: nossa, eu estava com raiva, mas daí eu fiquei com raiva de estar com raiva, estava me cobrando, como é que pode eu estar com raiva de novo? Então, algumas observações que vieram nesse sentido. Legal, já podemos conversar sobre isso e ver que isso não é observação, né? Isso a gente ainda está no ego. Outros que se observaram externamente, não internamente. Então, era para se observar durante a semana. E a pessoa vem relatando assim, diz: pois eu observei essa situação do Covid, como é que as pessoas estão reagindo, tal, que tem muito medo, e papapá, 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 papapá. Quer dizer, está observando fora. Isso não é observação a partir do espírito. Isso não é estar no espírito. Isso é estar no ego, bem no ego. Né? Então, legal, ao conversar, ou a pessoa trazer a questão de como que foi a observação dela, a gente consegue conversar sobre isso. Então nós vamos aprendendo aos poucos o que é nos observar. E a partir do ponto que estamos, né? Por isso que é academia, né? Academia é aquela história, o cara é fraquinho, não tem nenhum músculo desenvolvido, você vai dar lá alguns aparelhos lá para ele treinar num determinado nível por um tempo. Já outros já estão, né? Já tem alguns músculos, tal, não sei o que, você já dá uns aparelhinhos mais pesados. Então é isso, à medida que nós vamos trocando em grupo essa questão, isso é outra coisa interessante, nós estamos todos a caminho.
Ninguém chegou lá, né? Então, o que nós podemos é compartilhar esta tentativa de fazermos um exercício consciente de autodesenvolvimento. Isso nós podemos compartilhar. E à medida que trocamos isso, a gente pode, se tivermos um método por trás, irmos nos questionando: será que estamos conseguindo entrar no espírito do método ou não? Né? E o método nada mais é que vocês viram, baseado em toda a doutrina espírita, na bibliografia espírita, não tem nada novo. Né? A única coisa, sim, a gente tem um caminho que a gente quer colocar em prática e fazer exercício nele. Okay? A outra é assim, iniciar a observação, né? A pessoa inicia a observação, estou lá, estou com raiva, tal, de comecei a olhar para a minha raiva e logo o ego assume para pensar sobre a observação. Né? É aquilo que eu falei. Zé, eu estava lá numa situação meio melindrado, tal, e aí eu pensei mas por que eu estou melindrado de novo? O que está acontecendo? Né? De novo eu aqui nesse melindre, será que foi por causa que a pessoa fez isso, fez aquilo? Blá, 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 blá. Já estou no ego, né? E parei de observar. Então isso foi legal, né? A pessoa que fez essa observação, fez esse relato, já pudemos conversar sobre, olha, percebe que aí quem está observando, você começou a observar, mas o ego ainda sumiu. Então vamos tentar nos observar e não deixar esse ego entrar e não deixar de uma forma gentil, não é que nós vamos brigar com isso. Isso que é interessante. Todo o nosso caminho aqui é um caminho amoroso. Então, assim, como na meditação, às vezes eu estou ali meditando e de repente vem um pensamento sobre o banco e daqui a pouco eu já estou lá na fila do banco pagando a conta e tal. E assim a gente gentilmente percebe isso durante a meditação. Nossa, eu estava meditando e já estou no banco. Eu volto a prestar atenção na minha respiração e a meditação continua. Então eu não brigo por essa ida ao banco. Então eu não brigo também por essa assumida do ego, de pensar, eu apenas, nossa, o ego assumiu, né? O ego entrou. Então vamos voltar a observar. Gentilmente a gente volta à observação das sensações do nosso corpo e tal, para que o espírito volte a ficar no presente, né, no comando da nossa encarnação. Okay? Outro foi assim, confundir a observação com o pensar, que é mais ou menos o que a gente acabou de falar, e se policiar para ter um comportamento certo. Então é aquela coisa, começou, era para se observar, e o que ele observou? Ele observou que ele estava se policiando, né? Não posso, veja bem, enquanto espírita é feio fazer isso, tal, não sei o que, eu observei eu falando isso, né? Não, isso não é se observar de novo, né? É o ego tentando dar uma de bonitinho, né? E tá fazendo até um esforço, né, para se policiar, se conter, não sei o quê, mas ele está no ego ainda. Então isso não é a observação a partir do espírito. Então foi legal também porque houve um aprendizado. Outra foi perceber o que é estar em espírito e o que é cair no ego. Então a pessoa percebendo mais claramente, nossa, agora eu consegui enxergar o que é eu estar em espírito, o que é o ego estar entrando no processo. Conseguir umas 2 ou 3 vezes no dia perceber bem esse mecanismo acontecendo. Então, olha que legal, né? Só essa percepção vale uma encarnação, às vezes, né? Perceber quanto tempo ficam no ego antes de acordar e iniciar a observação. Então, é assim, alguns relatos, pois eu estava lá, tal, olha, teve uma situação difícil, tal, que eu vivi, papapá, e depois de 2 horas, eu estava numa raiva enorme. Na hora que eu percebi, 2 horas depois, nossa, eu estou com raiva. E aí comecei a me observar. Então, a pessoa se deu conta de quanto tempo que ela ficou na raiva, né, inconsciente ali. E se não liga o observador, podia ser que aquela raiva durasse mais 5 horas, ou mais 10 anos, né? Mas porque está consciente, tentando ligar o observador, veio o observador. Não importa que foi 2 horas depois. Já veio o observador. Já ganhou, já está mais consciente, né? E à medida que o exercício vai vindo, naturalmente isso de 2 horas vai para 1 hora, vai para 10 minutos, vai para 1 minuto, vai para engolir seco aqui ainda querendo fazer alguma coisa, enfim, à medida que vamos treinando, este é o processo. Então, cada um de nós, né, ninguém chegou lá, então cada um de nós, para diferentes questões, está com um tempo de acordar.
Tem uma determinada questão que para mim está fácil, eu estou acordando na hora. Tem outras que estou passando dias nela. Tem outras que eu ainda nem sei. Ainda não percebi que fico muito tempo em alguma coisa. Então esse é o processo. E cada um de nós está com uma diversidade de situações e uma diversidade de momentos de acordar. Mas para cada situação encontrada que houver um acordar, ali já entrou o observador, ali já começou a entrar o espírito na encarnação, e ali naquela classificação lá evolutiva do Jung, a gente está saindo do sono sem sonho para o sono com sonho. Né? Então estamos começando a ter espírito jogando na encarnação presente. Muito bem. E para as nossas próximas conversas, que vamos ter mais da Academia do Espírito e mais coisa para a gente conversar, a gente vai aprofundar o conhecimento do espírito e do ego, vamos aprofundar essa nossa capacidade de autoobservação, vamos conversar sobre isso, vamos entrar um pouco mais em reconhecimento e reflexão sobre padrões, alertas, causas e efeitos, e sobre aqueles caminhos de transformação, né? Tanto de cura do ego, quanto de iluminação da nossa sombra, e de ancoragem do nosso espírito na vertical e de expansão do nosso amor. Ok? Então, muito obrigado, gratidão profunda pela oportunidade da conversa e que possamos nos ver em breve aqui na Academia do Espírito, parte 3. Ok? Que Deus nos abençoe, ilumine e que possamos ficar na paz de Jesus. Uma boa noite a todos.